Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal, tudo bem com vocês? Aqui no canal Impactos da Oração, nós compartilhamos mensagens de fé, mensagens tiradas a partir de textos bíblicos, mensagens onde nós temos instruções e revelações da parte de Deus e também sempre trazendo uma oração a partir da mensagem compartilhada, porque primeiro nós temos que despertar a nossa fé e orar sobre a palavra lançada. Então eu quero aqui compartilhar com vocês de uma maneira bem simples, resumida, de uma maneira fácil de compreender, 3 histórias que revelam uma verdadeira provisão, como um milagre mesmo vindo da parte de Deus. Porque essas pessoas que foram providas, elas creram naquilo que Deus enviou de mensagem através de profetas. Então, aqui no caso da viúva de Sarepta, o profeta Elias, ele tinha sido enviado por Deus para ser sustentado por essa mulher. Só que quando ele chegou lá, ela falou que ela mal tinha o suficiente para ela e o filho para fazer um último bolo, ou pão, e acreditava que depois de comer esse último pão, eles morreriam de fome, porque havia uma grande seca naquele lugar. Então ele diz para ela, primeiro pediu água e disse: faça um bolo para mim e não vai faltar nem a farinha na panela e nem o azeite na botija. E ela creu e ela fez dessa maneira. E ali naquele lugar houve uma grande provisão mesmo, um milagre de Deus. E o azeite não cessava e a farinha não acabava. Então eles não passaram fome e eles não morreram, mas eles estiveram ali debaixo da palavra que o profeta levou. Aí no livro de 2 Reis, também tem uma outra passagem que está no capítulo 4, do 1 ao 7, que conta a história de uma outra viúva. Só que essa viúva, ela tinha ficado viúva e o esposo dela, que tinha morrido, tinha deixado dívidas. E aí os filhos dela iam ser vendidos para que fossem sanadas, aquelas dívidas. Só que ela falou isso para o profeta, ele era o teu discípulo, ele era homem de Deus, é justo que agora os meus filhos vão ser vendidos como escravos? E ele falou, o que você tem em casa? E ela falou, nada, eu só tenho um pouquinho de azeite numa vasilha. Então ele pediu para que ela fosse aos vizinhos, buscasse mais vasilhas, mais recipientes para receber o azeite que seria multiplicado. E ele falou para ela que era para ela entrar e se fechar no quarto, e começou a derramar aquele azeite de vasilha em vasilha. O azeite não cessava até que acabou as vasilhas, acabaram as vasilhas, e aí o azeite cessou de ser derramado. Então ele disse para ela, agora você vai e vende esse azeite e paga suas dívidas e viva bem com os seus filhos. Tão grande foi o transbordar daquele milagre na vida dessa viúva, e tudo acabou bem na história dela. E aí também tem uma outra história no 2º livro de Reis, no mesmo capítulo 4, do 8 até o 32, que conta a história de uma mulher lá de Sunem, a sunamita, que ela gostava de receber o profeta, que é o mesmo profeta da história da viúva aqui do azeite, o profeta Eliseu. E aí ela falou para o esposo dela, sempre que ele passava ali, eles recebiam o homem de Deus, o profeta, e davam uma refeição e tudo. E ela falou para ele, por que a gente não faz um quarto para o homem de Deus, coloca uma cama, uma mesa, um candeeiro, para que ele se recolha sempre que passar por aqui. E assim foi feito. Então eles tinham condições financeiras boas, porém essa mulher ela não tinha filhos. E aí o profeta também, ele acabou conversando ali com um ajudante dele, que descobriu
o que ela não tinha, né, para que ele pudesse fazer algo por ela, para retribuir o favor. E aí ele ora pedindo para que Deus dê a ela um filho, e ele fala isso para ela. E ela diz: homem de Deus, não brinca comigo, né? Porque é uma coisa que quando a gente quer tanto, a gente não quer nem pensar nisso e se iludir, né? E que isso não aconteça. Então ela não queria que aquilo fosse uma ilusão na vida dela. E acabou que ela realmente concebeu a criança, né? E depois de um tempo a criança também ficou doente, mas o profeta também entrou ali com mais uma provisão de Deus para que a criança fosse praticamente ressuscitada, né? Que é o que a história conta ali, que o menino já tinha sido dado como morto, e o profeta orou e pediu a Deus pela criança, e o menino ficou bem, graças a Deus. Então, nas histórias bíblicas nós vemos muita provisão por parte de Deus, e nós vemos coisas acontecendo de maneiras sobrenaturais. Mas na vida cotidiana eu também conheço pessoas que tiveram histórias assim, de provisão de Deus. E na minha própria vida, Deus também já realizou um verdadeiro milagre mesmo, dentro da minha casa. Então, meu esposo quase que morreu também com um problema grave de câncer. Foi um susto muito grande naquele momento. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Porque quando foi descoberto o tumor, ele já tinha tomado conta do estômago, então ele acordou passando mal e vomitou muito sangue. Então naquele dia eu entreguei de todo o meu coração, com toda a minha confiança, a vida do meu marido, e declarei o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Eu tenho a consciência de que nada me pertence e que tudo é de Deus, e Ele faz da maneira como Ele achar melhor. E Deus se agradou da minha confiança, Deus se agrada da minha família, tenho certeza disso. Nós muitas vezes passamos alguns sustos por falta de cuidar de nós mesmos. Aí a gente está falando aqui de corpo físico. Algumas pessoas fumam muito, outras pessoas comem muito mal, outras pessoas engordam demais. Elas não sabem que isso tudo está maltratando o corpo físico. Então, muitas vezes é preciso um susto para haver um despertar. E muitas outras vezes não há tempo de despertar, né? Deus realmente recolhe a pessoa. E aí, o que a gente tem que entender que todas as coisas pertencem a Ele. Então é bom a gente andar de acordo com o que a palavra de Deus ela nos ensina. E a palavra de Deus ela nos ensina a ter fé, a andar em fé. E também a gente precisa pedir para Deus sabedoria, que é para lidar com essas situações, como cuidar de nós mesmos, como cuidar das pessoas ao nosso redor, como crer em Deus para alcançar milagres quando nós realmente já estamos em meio a uma situação como estes personagens que eu contei aqui no começo da mensagem. Então, na verdade, o que a gente precisa é mudar a nossa mentalidade, entender que este mundo, ele é passageiro e que, na verdade, ele não é o mundo real, porque o mundo real é o mundo espiritual e as pessoas não acreditam porque ele não é visível. E isso é bem interessante, às vezes eu até acho engraçado, porque as pessoas querem se apegar tanto a isso aqui, que é passageiro, e não entendem o que realmente é eterno. Então, eu quero deixar essa mensagem hoje para você, eu quero orar por você. Se você está precisando de alguma provisão, de algum milagre do Senhor, presta atenção nessa mensagem. Eu te contei de 3 pontos e Deus não mudou, Ele continua, Ele era o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Deus provedor que tem todo o poder e tudo está nas mãos dele. Então, se você ainda não tem comunhão e intimidade com Deus, busque ter. E se você já tem, vamos orar juntos e Deus vai entrar com mais provisões,
com grandes ensinamentos, com grande sabedoria, para que a tua vida ela sempre esteja melhorando, alcançando níveis mais elevados, porque a palavra de Deus ela diz isso, que é aquilo que nós não vimos, que nós não pensamos, né? Isso nem chegou ao nosso coração, e Deus tem coisas maravilhosas preparadas para nós. Então que nós possamos alcançar cada uma delas em nome de Jesus. Vamos orar? Onde você estiver, se você puder, fechar seus olhos, se você puder levar os seus pensamentos ao Senhor e entrar em concordância comigo, para nós unirmos a nossa fé. Pai, te damos graça em nome de Jesus, pela tua imensa bondade e provisão. Pai, te damos graça porque o Senhor é um Deus maravilhoso e todas as coisas vêm de ti, até aquelas que nós não podemos e não conseguimos explicar. Coisas que o Senhor direciona para a nossa vida, pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas, no nosso caminho, para que situações aconteçam, para que haja desembaraço, para que algum mal caia por terra, para que haja esclarecimento e entendimento, renovação da nossa mente. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora por todas as pessoas que estão orando comigo. Em nome de Jesus, seja derramada a tua provisão, seja a área que ela estiver precisando, que ela diga agora para o Senhor o que é, e o Senhor há de ajudar, trazendo um direcionamento, iluminando, Senhor, o caminho, iluminando a mente, Pai, dando alegria nesse coração, em nome de Jesus, tirando toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a angústia, todo o mal, Senhor. Entra com a tua consolação, entra, Senhor, com a tua alegria. Entra, Pai querido, em nome de Jesus, com todos os seus benefícios. O Senhor é um Deus benevolente, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus bom. O Senhor nos deu o teu Filho amado para que nós não pereçamos, mas que nele tenhamos vida e vida com abundância. E eu declaro agora, em nome de Jesus, abundância na área da saúde, abundância na área da família, abundância na área financeira, abundância, Pai, em todas as áreas e necessidades da vida dessa pessoa. Eu declaro abundância em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Creia em fé, permaneça, não desista. Olha, continue ouvindo as mensagens, continue buscando na Bíblia, peça entendimento ao Senhor, porque Ele não nega, mas Ele dá de maneira liberal a todos os seus filhos sabedoria e tudo mais. Fica em paz, fica com Deus, um grande abraço. Se você quiser compartilhar essa mensagem com outra pessoa, eu te agradeço. Se você quiser dar um like, e até a próxima mensagem. Um grande abraço.